Filipenses 2, de 1 a 11. Nós vamos falar hoje pela manhã sobre o Evangelho e a cultura do eu. O Evangelho e a cultura do eu. Servindo a Deus em meio ao individualismo. Então, olhando para essa temática, nós vamos ler esse texto de Filipenses 2, de 1 a 11. Convido para lermos de forma alternada, lerei os ímpares e a igreja os pares. Fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha a trazer esclarecimento sobre o Teu desejo sobre nossas vidas, através da palavra maravilhosa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Muito bem. Meus queridos, nós estamos no mês de aniversário da nossa igreja, estamos comemorando o nosso 39º aniversário da Igreja Presbiteriana Maranata. É bênção do Senhor, é graça divina e só pode uma igreja subsistir ou existir esse tempo de 39 anos se a graça do Senhor se manifestar sobre nós, se a graça do Senhor superabundar sobre a vida da igreja. A igreja completa 39 anos porque Cristo tem abençoado, Cristo tem sustentado a Igreja Presbiteriana Maranata. Ah, mas igreja Então, igreja fecha. Não sei se vocês sabem. Igreja, ela pode acabar. Ela pode ser extinguida. Pode ser eliminada. Ah, mas eu nunca vi uma igreja fechar. Nunca? Não tinha uma congregação Bom Pastor aqui perto da gente? Que fechou? Ah, mas era uma congregação. Ah, é? Olha lá para os países da Europa para ver quantas igrejas estão viraram supermercado. Quantas igrejas boas, reformadas, viraram supermercado. Olha lá para os Estados Unidos, quantas igrejas fecham. Olha o trabalho missionário inicial aqui no Brasil, quando iniciou as missões do Brasil, quantas denominações vieram e não permaneceram no Brasil, foram eliminadas, e alguns até mortos pelos jesuítas, por exemplo. Alguns missionários foram até mortos, missionários, pastores, foram mortos na pregação do Evangelho. E quantas igrejas, se não fecharam, estão a ponto de fechar. Eu lembro quando eu estava no Médio Vale, uma das primeiras igrejas presbiterianas no Brasil estava lá em Lorena, e que fazia parte do nosso presbitério. E aquele trabalho inicial que foi implantado lá em Lorena, ele veio a fechar. Lorena aqui, Médio Vale, pertinho da gente aqui. Ele fechou.
anos depois, a igreja Betel de São Bernardo reativou o trabalho lá. Olha só, de São José, melhor, São José dos Campos, foi lá e reiniciou o trabalho lá, no mesmo lugar. Aquele trabalho, se não me engano, foi a quinta igreja, a igreja de Lorena, foi? Me ajuda, Eunice, não lembro. Alguma coisa assim. Mas é das primeiras igrejas implantadas no Brasil. E olha só, veio a fechar, foi reaberto e hoje, quando eu cheguei lá era uma congregação presbiterial ainda, pois foi a igreja de Betel, reassumiu novamente o trabalho, hoje está a igreja organizada. Só a graça do Senhor sobre a vida da igreja para sustentar a igreja a cada dia. É só o cuidado do Senhor, é só a bênção do Senhor. Filipenses 2 nos mostra Cristo desceu, Deus o exaltou, a igreja vai sendo trabalhada e moldada com essa perspectiva de Cristo, olhando Cristo e sendo exaltada por Cristo e sendo trabalhada por Cristo dia a dia. Cristo desceu, versículos de 6 a 8, Deus o exaltou a Cristo, versículos de 9 a 11, e a igreja sendo trabalhada, versículos de 1 a 5. Ou seja, onde o Cristo desceu, se esvaziou, apareceu Cristo. Onde o homem deixa, Cristo aparece. Onde Cristo aparece, a igreja floresce. E isso deve ser o centro da nossa vida, o centro da nossa igreja. Não deve ser olhar o individualismo, o olhar do eu, mas olhar Cristo. Onde Cristo aparece, a igreja floresce. O maior inimigo de uma igreja antiga, ou de uma igreja que completa anos e anos da jornada, não é Satanás, mas é o eu, não crucificado. O nosso eu deve ser crucificado. Por isso, este estudo chama a igreja a romper o individualismo. Sempre, 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 sempre. O eu precisa morrer sempre, sempre, sempre. Para quê? Para que Cristo venha sempre, sempre, sempre ser exaltado, glorificado e evidenciado na vida da igreja. Por isso devemos viver a unidade. Como o corpo precisa funcionar no meio da unidade. Como servo maduro, com maturidade, constante e não impulsivos, mas sempre olharmos Cristo como o autor e consumador da nossa fé. E sempre olharmos a necessidade do eu, cada dia mais, ser negligenciado e buscar a glória de Cristo em nossas vidas. E assim iremos ser felizes. Assim iremos alcançar a maturidade no Senhor. É importante ressaltar que no mundo que nós estamos vivendo hoje, é o mundo do eu. É o mundo do individualismo. Quantas vezes você já ouviu falar, eu quero ser feliz? Ou quantas vezes você já até pensou, eu quero ser feliz? Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho tanto para ganhar, eu tenho minha agenda, eu tenho as minhas atividades, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, e coisa semelhante a isso. Mas o evangelho e a cultura do eu, nós não podemos deixar o evangelho genuíno de lado. Pelo contrário, devemos resgatar o evangelho sempre. O evangelho vivo, puro e simples. E o meu primeiro ponto aqui é sobre o evangelho e a despedida do eu. O evangelho não é terapia da autoestima. É o anúncio da morte do ego para a vida de Cristo. Ah, mas então eu tenho que morrer o eu. É isso. O evangelho é a morte do eu para que Cristo viva em nós. E através de nós o nome de Cristo seja glorificado. Aprendei-vos e crede no evangelho, como diz lá em Marcos 1,
15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender, o eu perde o trono. Esse eu, ele vai ser destronado, vai ser tirado da centralidade. Mude o comportamento, mude a vida, mude a jornada, mude o caminho, para que Cristo seja exaltado. Esse arrependimento é o eu perdendo o trono, mas também é o arrependimento com fé, a fé que Cristo governa as nossas vidas. Cristo governa o eu. E aqui é peculiar a gente observar que quando o que eu quero vai contra a palavra, o que permanece? O que eu quero ou a palavra? O que eu quero ou o Evangelho de Cristo? E muitas vezes nós vemos algumas pessoas tomarem as decisões pelo que eu quero e não pela palavra. É sinal que o eu ainda está dominando, está ainda coordenando a jornada da nossa vida. O Evangelho é de Cristo, fazendo por nós o que nós não podemos fazer a nós mesmos, nos salvando. Ah, mas pastor, eu aprendi que o Evangelho é a boa nova. Ok, é isso, mas qual é essa boas novas? Como ela impacta a minha vida? É Cristo Jesus que morreu, que ressuscitou pelos meus pecados e me transformou para que eu possa servi-lo dignamente. O Evangelho de Cristo faz-nos sermos transformados, porque nós não conseguiríamos nos salvar por nós mesmos. As nossas obras não nos salvam e não iriam nos salvar, mas esse Evangelho vem até nós e nos transforma para a glória dele mesmo. Por isso, devemos sempre olhar que nós, na teologia reformada, por exemplo, nós temos algumas concepções que são fundamentais para termos a ideia do eu morrer. Sempre. A necessidade do eu sempre ser destruída ou tirada da centralidade da minha vida. Por exemplo, a depravação total. Na teologia fala, e a Bíblia fala, que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor, nosso Deus, para nos salvar. Todos nós, independente da idade, do tempo, do dia e da hora que se viveu. Todos nós somos pecadores. A depravação total. O eu é o problema. O eu é o problema. Eu sou pecador. A graça é soberana. Cristo é a solução para a minha vida. E a regeneração, uma nova vida é possível com Cristo Jesus. Uma transformação ocorre em nossas vidas. Quero falar um pouco sobre a cultura do eu. O evangelho destronado. A cultura do eu é o anti-evangelho. A cultura do eu é o anti-evangelho. Você poderia também dizer o anticristo. Também pode. Porque o que é o anticristo? É todos que vão contra Cristo. Então, se eu quero reinar a minha vida e coordenar meus passos, então eu não deixo Cristo reinar no meu coração, na minha vida. Porque não tem como o eu reinar e Cristo reinar. Não tem jeito. Ou eu reino, ou Cristo reina. Ele não divide a glória dele com ninguém. A cultura do eu é um anti-evangelho. Ela prega eu primeiro. Cristo virá ou será coadjuvante. Eu sou o autor principal da minha vida. Se sobrar tempo, eu vou para Cristo. Eu estou com Cristo. A minha agenda manda. O reino só entra se sobrar tempo. A minha agenda manda, coordena. A minha vontade define tudo. Obedeço quando concordo.
Então, se eu concordo, eu obedeço. Ah, mas a Bíblia diz isso. Então, a Bíblia diz isso, mas o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer isso. Tá, então o que você vai fazer? Não, eu vou fazer o que eu quero. E não fazer o que eu deveria fazer de verdade, olhando a palavra do Senhor, olhando a Bíblia. E isso deve estar sempre sendo ressaltado em nossas vidas e nossos corações. Esse evangelho do eu sempre deixar de lado e olhar em obediência a Cristo. A minha vontade define tudo. Eu só faço o que eu concordo. Meu conforto vale mais do que o reino. Isso estou falando do quem? Do eu. O meu conforto vale mais do que o reino. No sacrifício, parece exagero. Então é o meu conforto, é a minha forma, é o meu pensamento, é a minha caminhada. Então eu só faço aquilo que traz conforto a mim. Abrir mão do meu tempo, abrir mão das minhas, do meu recurso. Não posso, não faço porque eu não posso. Isso é o evangelho do eu. Ninguém manda em mim. Rejeito a submissão e o corpo. Não me submeto à vontade do Senhor. Porque quem manda na minha vida sou eu. Na minha vida mando eu. E aí o resto é resto. Aí eu continuo sendo moldado pelo eu e agindo como eu quero. Mas o que é o evangelho? O evangelho é abrir mão de tudo isso. Porque essas coisas trazem uma relação rasa, sem compromisso, sem cuidado, sem ser genuíno. Traz ministérios instáveis. A pessoa está hoje, amanhã não está mais. A pessoa começa alguma coisa na igreja, ela não termina, ela não vai para canto nenhum, ela não desenvolve nada. Um cristianismo tóxico até, que não serve, só vira comentarista e só vira crítico das pessoas que estão fazendo. Mas esse é o evangelho do eu, daquilo que não produz vida. Então é um cristianismo sem Cristo, tóxico, que só vai trazer crítica em cima do outro. Só crítica. É um isolamento espiritual, porque aquela pessoa que não está no grupo, não está associado no processo e conciliando no processo, ela se isola, ela fica longe. Uma maturidade sem fé e disciplina. Mas nós devemos olhar e ver que o Senhor quer para nós, não o evangelho do eu, mas o evangelho do trabalhar em Cristo Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento de Cristo. A cultura do eu, ela não obedece isso, mas ela trabalha uma ação diferente, como ela se mudasse o texto, né? A cultura do eu fala assim: tende em vós o mesmo sentimento de você mesmo. Não é o mesmo sentimento de Cristo, mas tende em vós o mesmo sentimento de você mesmo. É quase como se mudasse as escrituras para o eu, para mim mesmo, e não para Cristo Jesus. O evangelho do eu, o evangelho e a cultura do eu. Em segundo lugar, eu quero abordar aqui o aspecto do servir a Deus, o caminho da cruz. Servir não é preencher escala. Servir não é preencher escala. É seguir o padrão de Cristo. É descer. Ele desceu do céu e veio à terra. O evangelho é descer, é abrir mão da glória, é abrir mão da honra, é abrir mão do eu. Ele não fez caso em descer do céu e vir para a terra. Jesus fez isso por nós. Quantas vezes nós falamos assim: não vou fazer porque eu... Não, esse trabalho eu não faço, porque, não, imagina, se usar minha mão, não faço. Olha o que diz Mateus 16, 24 e 25. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e
siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Servir exige renúncia, abrir mão do centro, perseverança, continuar quando não é confortável, submissão, obedecer mesmo sem concordar, santidade, mãos limpas para serviço útil e cruz diária, constância, não impulsivos ou não impulsividade. Ah, mas eu tenho que obedecer mesmo quando não concordo? Tá. Obedecer quem? O pastor ou a Bíblia? A Bíblia. Porque a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Se a Bíblia fala para mim ser honesto, então eu posso ser desonesto? Não, eu tenho que ser o mais honesto possível. A Bíblia fala que eu tenho que amar o próximo. Então eu tenho que amar o próximo o máximo possível. A Bíblia fala para mim amar aqueles que me perseguem. Então eu tenho que amar muito mais aqueles que me perseguem. O Evangelho é a cultura do eu. E aqui eu quero abordar um aspecto que se tem tido muita confusão nos últimos tempos, que é o voluntário e o serviço, ou o servo. O voluntário e o servo. Poderia também ser o voluntário ou o ministério. Ah, porque algumas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou voluntário na igreja lá, eu faço um trabalho voluntário. Tá, mas o que é o trabalho voluntário? Trabalho voluntário, eu sirvo quando dá. Se dá, eu faço. Isso é um trabalho voluntário. Eu faço se eu quiser. Se eu cansar, eu paro. É um trabalho voluntário, então eu paro. Depende do humor. Se eu estou bem, eu faço. Se eu não estou bem, eu não faço. Também eu ajudo, mas não me comprometo. Então, esse é um trabalho voluntário. Mas, será que nós precisamos de trabalho voluntário aqui na igreja? E eu te digo para você, não precisamos de trabalho voluntário na igreja. Ah, então vai pagar para todo mundo fazer? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que nós precisamos de servos exercendo o seu ministério na igreja, que é muito diferente. É muito diferente. O servo é constante, é dia após dia. Ele é sempre disponível para a agenda de Deus, do reino de Deus. Porque entre a agenda do reino de Deus e a minha agenda, prevalece a agenda do reino de Deus. Também, o servo tem um comprometimento, ele é compromissado. Ele tem um compromisso. Ele não foge quando aperta, quando está difícil, ele permanece lá. Ele é fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando não tem holofote, quando não tem pessoas batendo palma. O servo, ele está pronto a fazer, mesmo quando todas as pessoas abandonam. Ah, não vou fazer porque... Não, ele está lá. Ele está servindo ao reino do Senhor. Por quê? Porque o eu deve cair e deve prevalecer o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se. E aí ele fala assim, dia a dia tome a sua cruz. Isso é perseverança dos santos, aplicada ao serviço. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz. E o que ele faz? Ele segue. O dia a dia não é um único dia, mas são todos os dias, constantemente. Então, no processo de servir e da cultura do eu, a cultura do eu deve ser quebrada para ser a cultura do coletivo, do meu serviço ao Senhor. Eu sirvo ao reino de Deus junto com os meus irmãos na igreja, servindo a Ele. O Evangelho e a cultura do eu, o individualismo versus o coletivo. A vida do corpo, olha só o que diz lá em 1 Coríntios 12.
1 Coríntios 12, 12. Vamos ver ali. Não está aí? Pronto. Vamos lá, pegar a Bíblia então. 1 Coríntios 12. Coríntios 12, 12. Então fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Um só corpo. O individualismo versus o coletivo. A individualidade versus a coletividade. A vida do corpo. Há um só corpo, uma só igreja. Deus, ele trabalha na vida da igreja, olhando o corpo. Veja o versículo 18 desse mesmo texto aí. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles, na onde? No corpo, como lhe aprouver. Como lhe aprouve. Ele colocou cada um no corpo da forma que Deus quis. O individualismo fala assim: ah, mas eu não sou mão, então eu não vou fazer. Porque quem faz aí é a mão. Tá, mas o que é para fazer? É para andar. Mas então você é pé, você não vai andar? Você é perna, você é joelho, você é tornozelo. Então você deve fazer parte do processo de andar. Por quê? Porque somos parte de um corpo. O individualismo, ele trabalha, eu não sou parte, eu não faço, eu não quero, e ele não executa a missão do corpo. Olha, se somos uma só igreja, um só corpo, qual a parte do corpo que você pertence? Qual a parte do corpo que você está? O corpo é de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo. A doutrina é muito clara aqui. O corpo, ninguém foi chamado para ser uma ilha, isolado. Ninguém foi chamado para ser a parte do corpo. E se está a parte do corpo, está morto. Ou vai morrer. Porque é isso que acontece. Ou é um câncer. Bem isso também, né? Ou está ajudando ou está atrapalhando, né? Ou é um peso para ser carregado, né? É um peso para ser carregado. Então, ninguém foi chamado para ser uma parte do corpo, está longe. Quando acontece que uma parte do corpo a ser decepada, né? Um dedo, uma mão, um braço, em acidente acontece muito isso, né? Arranca um dedo. Aí o que faz? Pega lá já de imediato aquela parte que foi decepada, coloca no gelo, leva para o hospital para quê? Para enxertar no corpo novamente. Porque se ficar muito tempo, vai acontecer o quê? Aquela parte vai morrer, vai ser eliminada. Então, nós não fomos chamados para sermos separados, mas para estarmos unidos. E não como um câncer, né? Mas unidos para cooperar no reino de Deus. O individualismo, e podemos aqui comparar esse individualismo e o processo do eu como um câncer, porque ele sempre quer para si, e ele vai espalhando no corpo, engolindo tudo para si, e destruindo tudo, ele mata. E por isso nós vemos algumas igrejas que acabam até fechando, ou quase a ponto de fechar. Por quê? Porque as pessoas estão querendo reinar. As pessoas querem ser o centro, o outdoor do negócio, e não Cristo, o estrelismo. E nós vemos algumas igrejas, por exemplo, que tem alguns pregadores famosos, por exemplo, que têm dificuldade de levar 3 pessoas no congresso unificado das sociedades internas. Por quê? Porque só tem gente dentro da igreja, mas não tem pessoas compromissadas com o reino, compromissadas com o todo, com o coletivo.
Uai, eu fiquei sabendo de uma igreja aí que está... Deixa quieto. Melhor não. É importante a gente ver que nós precisamos fazermos parte. Incluir, sermos juntos, estarmos juntos. O corpo, e Deus coloca as pessoas nesse corpo, e nós somos desse corpo. Deus dispôs lugar e função para cada um de nós. E não é uma opção não fazer. Ah, eu faço se eu quiser. Não, você faz parte do corpo. Mas se Deus colocou você na igreja, no corpo, então você deve fazer o quê? Exercitar no corpo, naquilo que Deus te colocou. Não dá para dizer assim, mas eu não sirvo para nada na igreja. Não, você tem alguma coisa que você faz. Tem certeza que você tem alguma coisinha que você possa fazer. Mesmo que seja cortar cebola. Não dá para cortar cebola? Dá, ué. Tá vendo? Dá um sorriso, orar por alguém, né? E olha que uma pessoa cortar cebola na cozinha ajuda pra caramba, desde que seja bem certinho, né? Cortar bem certinho, né? Né? Sem chorar muito, né? Deus nos colocou ali para fazer algo e exercitar algo. Somos corpo e não existe corpo ou parte do corpo sozinho, sempre ele está ligado uma parte com o outro. O isolamento, ele fragiliza. O corpo unido, ele é mais forte. Quer ver só? Vamos pegar essa mesa aqui e vamos levar ela para lá na frente. Se pegar um, leva. Até que, de repente, arrastando, quebrando o pé, né? Vai dar um jeito para levar. Mas se pegar dois, já dá para levar, né? Mas se pegar dois, assim, mais fraquinho um pouquinho, aí, mais 3 dá, 4 dá. Se pegar 4 crianças aqui, 5 crianças, 6 crianças, leva. Mas se pegar 2 adultos, já leva também. 3 adultos leva, 4 adultos leva. Muito mais leve, quanto mais pessoas pegando, mais leve fica. Isso é ser igreja. E o olhar não com o processo do eu, mas um processo coletivo. E sermos uma igreja unida. E não a igreja do estrelismo. Na igreja não pode ter estrela. A única estrela é Jesus, que brilha e que deve aparecer sempre. Na tua vida deve ser Cristo. Quando você faz alguma coisa, você bate no peito e fala, eu fiz. Então espera um pouquinho, está alguma coisa errada ali. Você pode estar fazendo para a tua glória, para a tua honra, para você mesmo. Eu já vi pessoas falar assim, se não for eu naquela igreja fecha, aquela igreja morre. Oi, para, que isso, Jesus, né? Você é o Jesus agora? Você é o Deus encarnado? Que história é essa? Né? Quem que deve aparecer na igreja? É Jesus. Jesus é o centro, é o cabeça. Ele é o dono da igreja, não é eu, não é o João, não é o Francisco. Nós falamos que algumas pessoas são donas de igreja, né? Triste isso, meu irmão. É triste isso. A igreja tem um dono só, que é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para pagar pela vida da igreja e ressuscitou por causa da igreja. Esse é o dono da igreja. Esse é o ponto da igreja maior para a nossa vida. Essa é a maturidade que nós esperamos e desejamos para a igreja Perseverante Maranata. Que Cristo seja o cabeça sempre, fortalecendo cada parte, cada membro da igreja, cada partezinha do corpo que somos nós aqui, que está desempenhando o trabalho do Senhor para a glória do Senhor. Então, o poder da unidade eu quero abordar aqui agora também. O poder da unidade. Quando o eu morre, a igreja vive. O poder da unidade. Meus irmãos, a unidade é poderosa demais. A unidade é fantástica, é transformadora. Olha só o que diz Eclesiastes 4:9. Está aí? 4:9. Então, fala assim, melhor é serem 2 do que 1. Melhor é serem 2
do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ah, mas o que ele está falando? Ele está falando que é melhor ser 2 do que 1. E a igreja, nós estamos no processo de sermos mais do que 1, sempre. Então, quando nós nos unimos no processo, nós vamos nos tornar mais fortes. E mais forte, nós vamos ter uma melhor recompensa. A paga é recompensa. Quando nós nos unimos, nós vamos caminhar juntos. Juntos na mesma direção. Não juntos em caminhos opostos, né? Não em caminhos opostos. Tem uma máxima, eu vi lá no Paraná isso quando eu era adolescente, fala que se você amarrar 2 burros na mesma corda, nenhum pasta. É bem isso. Não dá. Por quê? Porque um fica puxando para um lado, outro fica puxando para o outro e não vai para canto nenhum. É bem isso. É bem isso. Ah, mas está chamando a igreja de burro. Não estou chamando a igreja de burro. Estou trazendo uma analogia, tá? Uma analogia. Pelo contrário. Se nós não nos unirmos no processo único do trabalho e direcionado no trabalho, nós todos vamos ter dificuldades. Nós devemos caminhar com todos juntos. Lá em Guará eu vi uma pessoa falar assim, um presbítero lá falar que não dá para ficar sentado em cima da pedra e falar que a igreja não vai para lugar nenhum. E os outros irmãos tentando empurrar a pedra para algum lugar. Mas sentado em cima da pedra não vai mesmo. Que tal descer da pedra e começar a empurrar para a mesma direção que está sendo empurrado? Não dá para ser na direção oposta. Porque aí vai mais atrapalhar do que ajudar, vai ser o câncer que mata a igreja. Deus age de forma visível no meio da unidade. Olha só o que aconteceu lá em Atos 2, 44 a 47. É uma forma visível no meio da unidade. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é unidade. Tá? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentavam-lhe o Senhor dia a dia os que estavam sendo salvos. Olha, Deus age de forma visível no meio da unidade. A igreja unida, o resultado era que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos na vida daquela igreja pela unidade, pelo partir do pão, pelas orações, por perseverar na doutrina dos apóstolos. Deus abençoava a unidade desses que estavam unânimes, caminhando nesse mesmo parecer, e o que acontecia? O Senhor causava um efeito de acrescentar na vida da igreja dia a dia os que iam sendo salvos. Então é visível, quando tem comunhão, as pessoas se achegarem, porque Deus envia pessoas. Mas vamos ver o oposto também. Quando você chega num lugar que só tem briga, só tem discórdia, ninguém se entende, um fala A, o outro fala Z, outro fala M, outro fala D. Ninguém concorda com ninguém, é uma brigareira, briga para cá, briga para lá, é uma confusão. Você gosta de ficar nesse lugar? O que você faz quando você chega nesse lugar? Você sai fora, fala, misericórdia, não vou levar nem a poeira dessa casa aqui, não vou levar nem o pó, que chega ali na porta, você debate, dá aquela batida no pé assim, não vou levar nem a poeira desse lugar aqui, porque esse lugar aqui é contaminado com discussão, com discórdia, com briga, ninguém se entendendo. Olha, Deus não é unido em si mesmo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não está em plena harmonia? Em plena harmonia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Por que a igreja dele tem que ser diferente? Não pode ser diferente.
A igreja tem que estar unida no mesmo pensamento, na mesma unidade, no mesmo caminhar, e perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, nas orações do partir do pão. E Deus acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. E eu estou falando aqui com toda a clareza que Deus abençoa a igreja quando ela é unida e persevera unida e abandona a doutrina do eu. E Deus vai acrescentando dia a dia o que vão sendo salvos. Isso é graça divina. Isso é bênção do Senhor. E nossa igreja tem experimentado isso, a unidade, experimentado isso a partir do nosso conselho, sendo ali, tendo as divergências, sim, tendo as divergências, mas permanecendo unidos. E dia a dia Deus tem acrescentado os que vão sendo salvos da vida dessa igreja. E prova disso, hora ou outra você encontra uma pessoa que você não conhece. Quem que é aquele menininho ali que foi eleito diácono recentemente e agora foi eleito tesoureiro da Federação de Mocidade? Ah, é o Hector que chegou faz pouco tempo aqui na igreja e está já servindo ao Senhor Jesus Cristo. Quem que é aquela fulano? Então, ele chegou, tal. Quem que é o Zé Carlos? É aquele lá que senta ali mais ou menos no meio, à esquerda ali, tal, está ali. Ok, é isso daí. Deus vai abençoando e vai acrescentando os que vão sendo salvos na vida da igreja, por causa que ela persevera e vive a unidade do Senhor. Mas também, os dons e talentos, eles vão ser exercitados para a glória do Senhor Jesus Cristo, como está em 1 Coríntios 12, 4-7. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? É o mesmo. Então, tem vários dons, mas existe um só Espírito. Pode passar. Versículo 5. Hã? Só tem 4? Tem uma flechinha do lado lá, ver se não passa. À direita, no meio da tela. Tá. Alguém abriu aí? Eu estava contando que está esse texto aqui, mas aqui, eu abro aqui. 1 Coríntios 12. Opa, fui para a segunda. 1 Coríntios 12, 4-7. Fala assim, versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Qual que é o fim proveitoso da unidade? É Deus sendo glorificado, aparecendo Cristo Jesus em nossas vidas. É a missão realizada. E Ele nos abençoa nessa missão constantemente. Eu quero aqui fazer uma aplicação para nossas vidas, porque o nosso horário já se concluiu. Aplicando isso para nós, de forma pastoral. Sirvo como voluntário ou como servo? É uma pergunta que todos nós devemos fazer. Nós estamos servindo como voluntários ou como servos? Lembrando, voluntário faz quando quer, se sobrar tempo, se der tempo. Dias atrás eu estava conversando com um jovem e ele falou assim: pastor, eu não sei o que fazer para dar certo o meu casamento, estou passando por dificuldade. Eu falei: irmão, para de trabalhar um pouco e começa a servir a Deus com a tua esposa na igreja. Vocês vivem só correndo e dão o resto do resto, se sobrar, para Deus. Não faz nada. Quando vem, são só consumistas, só consomem. E não estão dispostos a nada. Quando vem? Então são pessoas o quê? Consumistas. São apenas voluntários quando sobra tempo, porque nem isso faz. A minha agenda manda o reino ou eu mando na minha agenda? Sou ponte de unidade ou muro de divisão? O que eu sou?
nesse aspecto aqui. A igreja serve, a igreja sente a minha falta ou não sente? Não difere se eu vou ou não vou. Não muda nada. Estou crescendo em humildade? O que precisa morrer em mim para que isso venha se equalizar e eu possa servir mais? Olhando para a nossa conclusão, o futuro da Igreja Maranata é Deus que governa todas as coisas. A igreja ela é fortalecida e cuidada pelo Senhor Deus. Mas a igreja, ela também foi composta de pessoas, eu e você, para realizarmos a boa obra do Senhor. A igreja deve florescer quando Cristo governa. A igreja floresce quando Cristo governa. E isso nós devemos nos aproximar do Senhor, não para sermos voluntários, mas para sermos servos. Como corpo e não como ilha. Como evangelho, não como cultura do eu. Com unidade e não com divisão. Com cruz e não como conveniência. A cada dia nós devemos olhar isso para a nossa vida. Cristo desceu do céu, veio à terra para nos lembrar a igreja, lembrar cada um de nós que nós devemos servir a todo tempo, abrindo mão do nosso eu e sendo testemunha da graça e do poder do Senhor Jesus Cristo. Avancemos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Avancemos com poder, com força do reino de Deus, porque Ele nos abençoa e nos guarda sempre. Vamos orar? Abaixa sua cabeça, vamos clamar ao Senhor nosso Deus. Ó Pai, Tu és o Deus de graça e misericórdia. Peço que o Senhor esteja nos dando sempre a Tua palavra, para que possamos ouvir, entender e praticar. Que nós venhamos abandonar a cultura do eu, Pai, mas vivemos para Cristo Jesus sempre. E firmados em Cristo Jesus sempre. E alicerçados em Cristo Jesus. E que Cristo apareça e que cada um de nós venhamos diminuir. Que cada um de nós venhamos realizar o serviço não como voluntários, mas o serviço como servos. Servos dedicados, servos comprometidos, servos, ó Pai, que estão prontos a servir a todo o tempo. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo. E que o Senhor Deus guarde cada um de nós para a glória dele mesmo. Amém.